Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente mergulha numa relação complexa, sabe? Fogo e regeneração em savanas, mais especificamente lá na Amazônia brasileira. Exato. E a nossa fonte é um artigo científico bem interessante, que olha para uma prática comum. Aquela de queimar uma área antes de plantar, né? A pergunta é, isso ajuda mesmo as sementes a sobreviverem ou atrapalha? Essa é a questão central. O artigo é de Rodrigues Schuma e colegas, saiu na Experimental Results em 2021 e a missão deles foi investigar justamente isso. Os efeitos, assim, de curto prazo do fogo, Certo. tanto na remoção quanto, e isso é crucial, na infestação das sementes, em diferentes ambientes de savana, claro. Entendi. Basicamente, ver se essa queima preparatória é amiga ou inimiga da semente que está tentando nascer ali, né? Perfeito, é isso aí. Legal. Então, como foi a pesquisa? Onde fizeram? Foi lá no Amapá, no campo experimental do Cerrado da Embrapa. Eles compararam 3 lugares. 3. Quais? Uma savana que tinha sido queimada um mês antes, outra savana que não via fogo há mais de 20 anos e uma mata ciliar, sabe? Aquela vegetação perto do rio, mais fechadinha, essa também não era queimada. Ok, 3 cenários bem diferentes. E as sementes? O que eles usaram para testar? Usaram 2 tipos, milho de pipoca, ZA+, e açaí, Euterpe oleracea. Milho e açaí. Interessante. E para saber quem mexia com as sementes? Aí foi bem engenhoso. Em cada um desses 3 habitats, eles criaram 3 situações. Uma com acesso livre para todo bicho. Outra só para vertebrados. Aí eles fizeram tipo um fosso para impedir os invertebrados, formigas, cupins, essas coisas. Certo, uma barreira física. Isso. E a terceira situação era o contrário. Acesso só para os invertebrados. Nesse caso, usaram uma gaiola de arame para barrar os bichos maiores, os vertebrados. Genial. E aí ficaram olhando o que acontecia. Exato. Monitoraram por 4 dias, vendo o que rolava. A semente sumia, era infestada por algum bichinho, ou ficava lá, intacta. Imagino que a hipótese inicial era que na área queimada, por estar mais, digamos, limpa, teria menos problema, né? Menos remoção, menos infestação. Será que foi isso? Bom, essa era a expectativa, sim. Vamos ver os resultados. Começando pela remoção. Ok. Quem comeu mais sementes e onde? Olha, a maior taxa de remoção disparado foi na mata ciliar, coisa de 25,5%. Nossa, bem mais alta. Muito mais alta que na savana não queimada, que deu 5,3%, e na queimada, que foi só 1,3%. Uau, só 1,3% na queimada. Uma diferença enorme. Gigante. Parece que os vertebrados, tipo roedores, talvez macacos, preferem mesmo a cobertura da mata para procurar comida. Talvez para se proteger de predador, né? Faz sentido. E entre milho e açaí? O milho foi mais removido no geral. Mas, olha que interessante, a menor remoção de milho aconteceu justamente na área queimada. Ok, então a parte da remoção meio que bateu com a expectativa, né? Queimar diminuiu a ação dos vertebrados. Mas, e a infestação? Você falou que era crucial. Pois é. Aqui a história dá uma guinada, assim, bem inesperada. Conta mais. Totalmente contra a ideia de que o fogo limparia a área de insetos e tal. A savana queimada teve a maior taxa média de infestação. O quê? Maior? Quanto? 24,3%, em média. Bem mais alta que a savana não queimada, que ficou em 9,0%. Caramba, mais que o dobro. E na mata ciliar? Na mata ciliar, 0. Nenhuma infestação registrada. 0. Isso é muito contraintuitivo. Queimar aumentou a infestação. Mas como? Que tipo de infestação? Principalmente por invertebrados. E tem um detalhe, assim, chocante mesmo. Qual? Na savana queimada, naqueles experimentos onde só os invertebrados conseguiam chegar nas sementes de açaí, Sim. a taxa de infestação foi de 100%. 100%! Todas as sementes de açaí foram infestadas por invertebrados na área queimada. Exatamente. E os pesquisadores ligam isso principalmente à atividade de cupins. Cupins? Eles parecem ser bem resistentes ao fogo, sabe? E não foram vistos na mata ciliar, o que ajuda a explicar o zízia da infestação lá. Nossa Senhora. Então a hipótese inicial foi assim, parcialmente por água abaixo.
A queima diminuiu a remoção por bichos maiores. Sim, isso aconteceu. Mas abriu a porteira para uma infestação massiva por invertebrados, especialmente cupins, no açaí. Que doideira! Precisamente. O fogo, ao invés de limpar, parece que favoreceu certos organismos, ou pelo menos não os eliminou, e eles aproveitaram a falta de competição ou a condição do solo, talvez. E o que isso significa na prática, então? Para quem quer reflorestar, fazer agrofloresta? Olha, fica bem claro que usar o fogo sozinho, essa tal queima preparatória, pode não ser, assim, a melhor estratégia nessas savanas. Pelo menos não de forma isolada. Porque o tiro pode sair pela culatra, né? Exato. Essa alta infestação por invertebrados, como os cupins, logo depois da queima, pode limitar demais o sucesso do plantio, principalmente para espécies como o açaí, que foi o caso mais extremo. Mostra como uma prática de manejo que parece simples, né? Queimar para preparar, pode ter efeitos inesperados, contraditórios até. Completamente. O que parece uma solução fácil pode criar outros desafios, talvez até piores. Isso é super importante para quem trabalha com restauração, com manejo de paisagem. Ou para quem só quer entender melhor como esses ecossistemas funcionam, né? A complexidade é enorme. Sem dúvida. A pesquisa sugere que a gente precisa de abordagens mais detalhadas, mais adaptadas a cada local. Talvez combinar técnicas diferentes e não só depender do fogo. Certo. Então, para a gente amarrar as pontas desse deep dive, o que a gente leva daqui? Bom, acho que a principal mensagem é que o fogo nessas savanas amazônicas, pelo menos no curto prazo que o estudo olhou, agiu como uma faca de dois gumes mesmo. Reduziu a chance da semente ser comida por um bicho maior. Isso. Mas, por outro lado, aumentou muito a chance dela ser atacada, infestada por invertebrados tipo cupim. E, no fim das contas, a sobrevivência geral das sementes ali nos primeiros dias não melhorou com a queima. Para o açaí, parece ter piorado muito. Exatamente. A queima preparatória nesse contexto estudado não foi a solução mágica para garantir o estabelecimento das sementes. E fica uma reflexão final, né? Sempre fica. O estudo olhou só para o curto prazo, os primeiros dias. Mas e a longo prazo? Pensando nesses cupins resistentes que parecem gostar do cenário pós-fogo. O que acontece depois? Pois é. Qual seria o impacto disso na dinâmica do solo? Nos nutrientes? No tipo de planta que consegue crescer ali nos próximos anos? Décadas? Será que o fogo, ao favorecer certos insetos, acaba indiretamente selecionando que tipo de vegetação vai dominar aquela savana no futuro? Nossa, uma pergunta importante. O fogo moldando o futuro da savana não só pelo fogo em si, mas pelos insetos que ele favorece. Fica aí pra gente pensar, né?